Oi, tô aqui de novo. Meu nome é Linda Ellen, aluna da Graco, Escola de Efeito Visual. E vou dar mais uma videoaula. E nessa videoaula eu vou tentar ensinar para vocês pintura digital. Vou tentar dividir essa aula em duas partes, certo? A primeira parte eu vou mostrar algumas ferramentas mais úteis nessa pintura digital, que eu considero mais úteis. E na segunda parte, a pintura digital em si. Para quem quiser conhecer a Graco, sigam esse Twitter aí, que tá na tela agora, tá? E conheçam a escola, garanto que vocês vão gostar. Vamos à primeira ferramenta. A primeira ferramenta, com certeza, é a mais importante, que todo mundo usa, porque pintura digital é com ela. A primeira ferramenta, então, é o brush. Onde encontrar o brush? O brush se encontra nesse conjunto de ferramenta B. E você pode encontrar ele procurando alguns desses ícones aqui e selecionando o Brush Tool. O que é o Brush Tool? O Brush Tool simula a ponta de um pincel. Quem pinta sabe que cada pincel é uma maneira diferente. Existe o leque, existe vários pincéis e uma variação de tamanhos de pincéis. Isso se dá uma pintura perfeita. O brush simula exatamente isso, ele simula a ponta do pincel. Se você botar aqui no Paint, selecionar isso, aqui do lado vai aparecer os brushes, certo? Os brushes que já vêm com a máquina. Você pode conhecer os brushes de uma forma bem simples. Como? Você seleciona o brush, traz aqui para a tela e risca. E vê como é que ele é. Vem, pega outro brush e risca. E vê a diferença entre eles. Tá vendo? Pega outro e risca. Tá vendo? Outro e risca. Assim você vai conhecendo como cada brush funciona. Existem brushes que eu gosto muito, que são brushes de textura, que podem lhe ajudar bastante, certo? Eu vou procurar um brush de textura aqui para mostrar para vocês. Acho que esse é um brush de textura. É mais ou menos um brush de textura esse, ó. Eu gosto muito dele, é bom para você pintar e não precisar ficar procurando textura, porque ele já vai dar um efeito bem legal. Existem vários tipos de pincéis que você pode estar usando e pode baixar também. Você pode baixar pincel de uma maneira muito simples. Para diminuir e aumentar o pincel, você pode apertar o colchete para abrir, que fica perto do Enter do seu teclado, que ele vai diminuir, e o colchete fechar, que também fica perto do Enter, que você pode estar aumentando o pincel. Ou clicando com o botão direito do seu mouse em Size, pode estar escolhendo o tamanho do seu pincel e nessa barrinha aqui embaixo o tipo do pincel que você vai querer usar, certo? Com o novo documento aberto, agora eu posso ensinar outra ferramenta. Qual seria essa ferramenta? Essa daqui, Smudge Tool. Para encontrar ela, você procura alguns desses desenhos, que é o Blur, o Sharpen e o Smudge Tool. E selecionando o Smudge Tool, você vai ter o seguinte efeito. O Smudge Tool é como se você jogasse um pouquinho de tinta em um certo lugar e pegasse o seu dedo e empurrasse aquela tinta e fosse fazendo aquele efeito com o seu próprio dedo. O Smudge Tool faz exatamente isso. É uma ferramenta que muitos usam também. Eu particularmente gosto muito dela. Por exemplo, se eu botar uma manchinha de tinta aqui, certo? E colocar o Smudge Tool, por exemplo, ó, e empurrar, ele vai esticando a tinta.
Esse processo pode ser lento por alguns motivos. Primeiro, dependendo do tamanho do arquivo que você está trabalhando. Se o arquivo estiver muito pesado, provavelmente o Smudge Tool vai ficar meio lento para fazer o efeito. E se ele estiver muito grande também, vai ficar lento. Se o Smudge Tool estiver menor, olha, ele não vai demorar tanto para fazer o efeito, tá vendo? Então, o Smudge Tool é isso. Ele empurra a tinta como se você estivesse empurrando com o seu dedo. Burn Tool e Dodge Tool. São essas ferramentas aqui que normalmente ficam embaixo desse dedinho. Se não encontrar, procurem algum desses ícones e selecione. Essas ferramentas ficam no grupo de ferramentas, ó. Vou mostrar primeiro como funciona o Dodge Tool. Dodge Tool. Vou fazer aqui uma bola, selecionando essa ferramenta de seleção eliptical. Pega aqui o balde de tinta, jogar uma cor qualquer. E vou pegar aqui o Dodge Tool. O que é que o Dodge Tool faz? Ele clareia a área em que ele for passado, certo? Se eu passar aqui, ele vai clareando essa área que eu vou passando ele, tipo jogando uma luz nessa área. Então é uma ferramenta bem útil, tá? Para iluminação. Aqui você pode selecionar exposição, que para ele ficar mais forte ou mais fraco a densidade de clareamento. E o Burn Tool trabalha ao contrário, ele vai escurecer. Então é bom para você fazer as sombras do seu desenho, tá vendo? Quanto mais você passa, mais ele escurece, certo? Então, essas duas ferramentas podem ajudar na sombra, na iluminação e na saturação do seu desenho. Então, são ótimas ferramentas para você usar também. Aconselho vocês usarem bastante elas. Pronto. Basicamente, são essas as ferramentas que vamos usar. Espero que tenham entendido. Se não tiverem entendido, por favor, me adicionem no MSN, no Orkut ou no Twitter, ou sei lá, me perguntem por comentário que eu vou tentar ajudar você. Vou encerrar aqui a primeira parte do vídeo e no próximo vídeo eu vou começar a pintura digital em si. Então assistem o vídeo 2 de pintura digital e tchau, beijos.